Olá, meus queridos, que bom estarmos de volta aqui, sabe? Eu fico sempre feliz nesse momento que eu vou encontrar com vocês, ainda que de maneira virtual. Mas eu preparo cada aula com muito carinho, pensando assim, como é que ela vai chegar do outro lado, como é que as pessoas vão absorver tudo isto. Olha, glória a Deus por seu interesse, glória a Deus por sua sede de conhecimento, eu fico muito animado. E eu quero repetir algumas dicas pedagógicas, porque muita gente está talvez pegando o curso agora, não está desde o início, então vamos lá. Em primeiro lugar, é muito importante que você tenha uma Bíblia. Nunca assista essas aulas sem a Bíblia, tá bom? Em segundo lugar, é bom você fazer anotações na sua Bíblia. Marca, olha, minha Bíblia sempre é anotada, tá bom? Riscada, você tem algum comentário seu, alguma coisa, que quando você folhear a Bíblia fica mais fácil. Até eu já fiz menção noutras aulas, mas vou repetir hoje, existem algumas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, que ela tem uma margem maior aqui, justamente para você fazer anotações. Ou, se você quiser também, pode ter um caderninho do lado, onde você anota o seu resumo. Alguns gostam de fazer um esquema da aula. Ele vai fazendo ali como se fosse um outline, ali, para depois ele revisar aquilo. Aí, de vez em quando, você volta naquelas anotações. Isso vai ser muito bom para você. Também é importante dizer que todas as aulas, desde a primeira aula do Gênesis até hoje, estão guardadas aqui, você tem aqui na plataforma, você pode assistir essas aulas quantas vezes quiser, onde quiser, você pode pegar a aula e espelhar no seu computador e sempre aprenda o seguinte, anotar e revisar é importante. Você só vai aprender todo esse conteúdo à medida que você se relacionar com ele. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que por mais inteligente e brilhante que seja o estudante, em sala de aula você entende a matéria. Você só vai aprender a matéria quando você conviver com ela e fazer com que ela se torne parte do seu dia a dia. Então, no momento em que você está assistindo a aula aqui, você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas para aprender é um passo adiante. Você tem que se relacionar com aquele conteúdo. E qual a melhor maneira de se relacionar com o conteúdo bíblico, senão passando para outras pessoas? Você sabe que um dos verbos hebraicos para ensinar é o mesmo verbo que, dependendo do contexto, também pode ser traduzido como aprender? Isto aqui reflete uma filosofia de ensino muito interessante. Você aprende à medida que ensina, e à medida que ensina, você vai aprendendo mais, tá certo? Então é um ciclo harmonioso, não um ciclo vicioso, mas um círculo harmonioso. Você vai aprendendo e ensinando e aprendendo. Este é o segredo que me leva a decorar tantas coisas da Bíblia. Estou passando adiante. Fica a dica. Vamos convidar a presença de Deus para mais um estudo? Então incline sua fronte e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Rei do Universo, mais uma vez nós estamos aqui, reunidos de maneira virtual em Teu nome para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco neste momento, ó Pai, guiando-nos, orientando-nos, dando-nos a certeza das promessas bíblicas para a nossa vida, para a vida do nosso semelhante. Que a Tua graça esteja conosco sempre. Fica conosco, Senhor. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém, Pai. Muito bem, meus queridos. Na aula passada, nós falamos mais sobre a Páscoa, Pêssar, passar sobre, pular. Eu expliquei o significado daqueles símbolos, daquele ato que eles tiveram, tanto de matar o cordeiro, quanto comer o cordeiro com ervas amargas, o porquê do pão sem fermento. Lembra, eles tinham que sair com pressa do Egito. A ideia era apressar a saída do Egito, não apenas no símbolo, mas também no sentimento. E até para terminar aquela aula e já entrar no ato histórico do Êxodo hoje, a pergunta que fica é, nós estamos realmente com pressa da volta de Jesus? Eu acho interessante uma forma como o apóstolo Pedro fala da vinda do Senhor, e ele fala de uma maneira muito consistente que parece lembrar para mim aquele episódio do Êxodo. Eu vou ler aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 em diante. Uma vez que tudo será assim desfeito, ele
ele antes falou justamente sobre o céu que vai ser destruído, etc, etc. Ele fala, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser como pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por meio do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Perceberam? Ou seja, nós devemos não apenas esperar, mas apressar a vinda do Senhor. Uma coisa que me chamou muito a atenção em Israel, as primeiras vezes que eu fui lá, depois eu já comecei a entender o gesto. Você sabe que os judeus guardam o Shabat. E o Shabat, ou sábado, começa no pôr do sol de sexta-feira, como eu falei na aula anterior. Para os judeus e a Bíblia, o dia não é de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. E chamou-me a atenção que sexta-feira, por volta do meio-dia, você começa a ver muitos judeus racídicos, ortodoxos, aqueles que se vestem de preto, que têm o paiote, eles andando muito apressados. A gente normalmente não os vê andando de maneira apressada assim nos outros dias, mas na sexta-feira eles andam muito apressados. E quando vai chegando depois do almoço, 2 horas, 3 horas ali, que o comércio vai fechando em Jerusalém, porque o sábado é um feriado, eles começam a andar com os livrinhos lá, o Sidur de oração, muito apressados, olhando assim tudo. E eu pensava, eles estão atrasados para realizar a abertura do Shabat? Depois eu entendi que não. Esse jeito de andar apressado me foi explicado por um rabino como sendo o seguinte: Rodrigo, como é que uma criança segura a mão do pai quando está chegando num parque aquático, ou à Disney, ou para a festa de aniversário de um coleguinha? A criança não vai assim tranquila, andando de lado como se estivesse indo para o dentista. Não, ela vai levando o pai assim para frente, ela vai puxando o pai. Pai, calma, nós já vamos lá no brinquedo, nós vamos à piscina. Você já viu aquela cena? A garotinha com o papai entrando para a piscina ali, no parque aquático, ela vai levando a mão do pai assim, puxando, puxando. Não é porque eles estão atrasados, é porque a criança está com tanta ansiedade para chegar na água que ela quer andar rapidinho, para ir logo para lá, para correr. É esta ansiedade, digamos quase infantil, em relação às coisas boas, que nós judeus temos em relação ao Shabat, eles dizem. Nós andamos apressados porque nós queremos logo aquele dia. Imediatamente eu fiz uma comparação também com o dia da volta de Jesus. Nós também deveríamos, quem sabe, como crianças ávidas para pular logo na piscina, apressar o dia da vinda do Senhor. Esta é a razão porque a Páscoa era comemorada com toda uma simbologia de quem estava comendo às pressas, já vestido com sandália nos pés e cajado na mão, para sair logo do Egito. O grande problema é que nós, às vezes, gostamos demais da terra do faraó, não é? Mas vamos ver hoje, de maneira mais arqueológica e histórica, quem seria o faraó do Êxodo e o que nós podemos falar propriamente dito daquele momento em que o povo hebreu, de fato, sai das terras faraônicas e Faraó, no primeiro momento, permite a saída do povo, porém, logo depois, vai com um exército atrás deles até o Mar Vermelho e esse exército acaba sendo destruído. Será que a arqueologia me oferece alguma pista a esse respeito? A resposta é sim, desde que eu não fique procurando isto lá nos tempos de Ramsés, que se você assistiu às aulas anteriores, viu que eu não trabalho com a hipótese que Ramsés teria sido o faraó do Êxodo, mas provavelmente Tutmoses III. Alguns pensam entre Tutmoses III e Amenhotep II. Eu, Rodrigo, particularmente, penso em Tutmoses III e vou apresentar para você as razões do meu pensamento. Vamos lá? A primeira imagem que eu quero mostrar para vocês aqui é desse cavaleiro e dessa tumba. Esse é Victor Loret. Victor Loret foi um arqueólogo, explorador francês, que no século XIX encontrou no Vale dos Reis a tumba de Tutmoses III. Algumas coisas surpreenderam Victor Loret. Uma das coisas que surpreenderam foi que, embora
a tumba tenha sido violada e todo o tesouro do faraó já tenha sido confiscado por ladrões de sepultura, o local mesmo ali, a cama de pedra, o sarcófago de pedra dele ainda estava preservado, não tinha sido violado. É que muitas vezes os ladrões de antiguidade, eles abriam o túmulo dos faraós, mas eles tiravam ali a prata, o ouro, algumas estátuas que vendiam como elementos de antiguidade, muitas delas foram parar na Europa, mas às vezes a tumba mesmo não era violada por uma razão muito grande. A tumba de pedra mesmo, eu estou falando daquele sarcófago de pedra, não o local, o quarto onde o faraó estava, aquela pedra era muito pesada. Os egípcios já faziam de propósito para ser o mais inviolável possível. E eles sabiam que ia ter todo um sacrifício para poder tirar aquela pedra e às vezes encontrar apenas uma múmia. Algumas múmias, na verdade, tinham broches de ouro, uma língua de ouro que era colocada dentro do defunto, mas eram pouquíssimas, então, às vezes, não valia a pena o esforço. Havia também a situação que muitas vezes os ladrões de sepultura tinham que agir rápido, porque, por exemplo, o Egito durante muito tempo ficou na mão dos turcos. Então, os soldados do sultão podiam chegar ali e matar os ladrões, então eles faziam, às vezes, na surdina da noite, faziam um processo rápido. Houve também situações em que muitas múmias foram vendidas, pasmem, para servir de lenha e combustível para as lareiras da casa. Então, muitas múmias foram queimadas, mas outras foram preservadas, apesar do ambiente ali onde a múmia estava ter sido violado. Foi o caso da múmia de Tutmoses III. Só que Victor Loret teve a sua atenção voltada não apenas para o sarcófago de pedra, que você vê aqui na foto, que estava inviolado, mas também por aqueles desenhos que estavam na parede. Bem, desenhos na parede de um quarto funerário não eram incomuns. Eu já entrei em várias tumbas egípcias, vários lugares funerários, e era comum eles escreverem na parede orações, biografias da sua própria vida, geralmente biografias assim, em um tom triunfalista, desenhos de si mesmos, e por uma razão muito simples. Você se lembra que eu falei na aula passada que a ideia, na passada e na anterior também, que a ideia de imortalidade dos egípcios não era necessariamente a ideia de imortalidade da alma que vamos encontrar na Grécia depois de Platão. Eles acreditavam numa espécie de universo paralelo, onde a pessoa tinha uma sobrevida no mundo dos mortos a partir dos objetos materiais que ela possuía no mundo dos vivos. E quais seriam esses objetos pessoais? A máscara mortuária, a sua própria múmia, estátuas que eram feitas de si mesmo, desenhos de si mesmo na parede. Então, por exemplo, a pessoa desenhava a si mesmo na parede, em vários lugares. Então, através daqueles desenhos, ele continuava vivendo. Através da sua estátua, ele continuava vivendo. Aliás, até uma notinha de rodapé, uma das maneiras que os egípcios tinham de usar esta crença a seu favor era a seguinte: os mais pobres não tinham, evidentemente, dinheiro para fazer tudo isso. Uma mástaba suntuosa para si, mandar um artista fazer desenhos de si mesmo na parede, construir estátuas, muito menos. E muito menos ter uma múmia sobre si. Então, olha o que os mais ricos faziam, especialmente aqueles da família faraônica ou o próprio faraó. Eles chegavam para os escravos, para os mais pobres e diziam: não tem problema, eu vou, por misericórdia a você, pedir aos meus sacerdotes que façam uma estátua sua e coloquem junto com o meu túmulo. Assim, quando você morrer, você também vai poder continuar existindo, vivendo através dessa estatuazinha. Aí você vai me servir nos anos da eternidade. Essas estatuazinhas são chamadas de ushabti. Aqui no Museu do UNASP nós temos alguns ushabti originais, que foram encontrados em túmulos faraônicos. Então aquela estatuazinha, às vezes desse tamanho, algumas maiores, do escravo, era a única chance que ele tinha de poder ter uma vida eterna através da estátua dele, o ushabti, que era colocado junto com o corpo do seu senhor. Então, em alguns túmulos egípcios, a gente encontra
às vezes dezenas, centenas de estatuazinhas de Ushabti, representando os funcionários de Faraó, que iriam continuar trabalhando para ele ali. Interessante, não é? Mas vamos voltar à questão da inscrição na parede. Como eu disse, na parede, a pessoa que às vezes era um vizir, um sacerdote da alta classe egípcia ou o próprio faraó, desenhava coisas a seu respeito. Na verdade, isso foi algo que começou a se tornar mais claro a partir ali da 6ª dinastia em diante. Da 5ª dinastia para trás, isso não era tão comum. Por exemplo, quando você vai à pirâmide de Sácara, ela não tinha esses desenhos internos. Da mesma maneira, as 3 grandes pirâmides de Khefren, Miquerinos, que estão ali colocadas no Vale de Gizé, essas pirâmides, elas não têm desenhos internos, tá certo? Elas não têm desenhos internos, então foi algo que foi feito depois. Mesmo na época aqui do Vale dos Reis, quando Victor Lorrain encontrou essa tumba, os egípcios já não usavam mais pirâmides para seus sarcófagos, porque a pirâmide era muito grande, visível, e atraía, já naquele tempo, ladrões de sepultura que queriam roubar os tesouros que eram guardados ali dentro. Então eles pegavam e faziam o quê? Lá no Vale dos Reis, lá no meio do deserto, eles pegavam um paredão de pedra, a 18ª dinastia fez isso, e ali ele fazia túneis na rocha, e os túneis eram cobertos, então ficavam mais disfarçados. E esses túneis que davam acesso a quartos como este, onde estava ali a urna funerária, digamos assim, ou sarcófago com a múmia do indivíduo. E a parede cheia de desenhos triunfantes. Lembra também que eu falei com vocês sobre o livro dos mortos, que era uma espécie de GPS para a alma depois da morte? Ali na parede também tinha trechos do livro dos mortos. E algumas paredes, como foi o caso ali do túmulo de Tutmosis III, tinha as 12 Amduat. O que eram as 12 Amduat? A barca solar, de acordo com a crença deles, levava a alma do indivíduo em 12 estações até o mundo de Osíris. Depois ele voltava até o mundo dos mortos. Então essas 12 estações eram representadas ali na parede do túmulo de Tutmosis III como se fosse 12 orações diferentes que os sacerdotes faziam para que a alma dele consiga ir de ciclo em ciclo até diante de Osíris. Agora, o que chamou a atenção dos arqueólogos, vou mostrar para vocês aqui, a múmia do Tutmosis III. Isso aqui foi uma coisa interessante, que eu não posso deixar de falar com vocês. A foto que está do lado de cá mostra a múmia logo que ela foi descoberta por Victor Lorrain. A única coisa que nós temos aqui é um remo, você vê que tem um remo. Por que esse remo? Lembra que eu falei que a alma ia no barco solar, na barca solar? Então era o remo para no mundo dos mortos ele conseguir remar até a presença de Osíris. Além disso, você tem um buraco acima do remo ali, que com um pequeno canivete, o próprio Victor Lorrain abriu para ver se a múmia não tinha ali algum adereço, algum objeto de ouro. Só que Victor Lorrain deixou a múmia guardada ali em algum espaço e ele saiu por um instante. Quando ele voltou, 1 ou 2 dias depois, a múmia já estava toda rasgada. Por que razão? É porque aí os ajudantes, os trabalhadores ali, pensando que podia ter ouro dentro da múmia, já fizeram isso com outras múmias, acabaram rasgando toda a bandagem dela para tentar verificar se tinha ouro. Por isso que ela, infelizmente, ficou desse jeito. Algo que um arqueólogo, um egiptólogo da atualidade jamais faria. Ele preservaria o máximo a múmia como ela estava. Por isso que se você visitar a múmia de Tutmosis III hoje no Museu do Cairo, você vai ver realmente o corpo com uma bandagem moderna, mas a bandagem antiga foi completamente tirada no século XIX. Mas vamos voltar à continuação do que chamou a atenção ali de Victor Lorrain. Aqui você tem uma imagem da múmia como ela está hoje no Museu do Cairo, com apenas alguns restos da bandagem original ali nos braços e no pulso, mas ela foi enrolada com um pano mais recente. Esse é Tutmosis III. Este é, na minha opinião, o faraó do Êxodo. Agora vemos mais uma fotografia ali do interior
do sarcófago dele, você vê o sarcófago de pedra aqui, e a câmara funerária com toda a inscrição da Amduat nas paredes. Veja, toda a parede tem as inscrições, as 12 Amduat, as 12 estações. Agora, o que chamou atenção nessas estações é que realmente eu gostaria de colocar para vocês. Numa das orações da Amduat, o Tutmosis III faz uma prece aos deuses. É a única vez que essa prece aparece, tá bom? O que ele pede? Ele pede que as almas daqueles cujo corpo morreu na grande inundação por seguirem a sua carne, que pudessem ter um repouso em paz. E ele pede que os seus corpos que morreram na grande inundação possam encontrar o sepultamento digno, já que eles não puderam ser mumificados e sepultados dignamente. Que haja ar para que eles respirem, tá certo? Agora vamos pensar, que pedido inusitado é esse? Preste atenção, o faraó pede aos deuses misericórdia para a grande multidão que, seguindo após a sua carne, morreu na grande inundação. Que inundação seria esta? Nós não temos na história nenhum registro de inundação do Nilo nos tempos faraônicos que tenha matado várias pessoas afogadas. E isto que a oração fala. Ele diz de pessoas, uma grande multidão, que morreu afogada nas águas por seguirem ao faraó. Então não é uma inundação apenas do Nilo, é alguma inundação que provocou a morte de muitas pessoas que morreram na inundação por seguirem após a carne do faraó, isto é, após o seu corpo. E há o pedido adicional, que haja ar para que eles possam respirar, que o seu corpo não seja mantido nas águas da putrefação. Ora, para mim isso aqui é um indício claro de que o faraó, ao morrer, teve uma multidão que morreu afogada após ele. Para mim, a evidência clara é que aqui nós temos uma referência à morte do exército faraônico nas águas do Mar Vermelho. É a explicação mais lógica. Mas a minha argumentação, as evidências, não param por aqui. Não param por aqui. Veja mais uma foto aí da Amduat, da descrição de tudo isso que eu falei. O que chama mais atenção é o seguinte: quando Victor Loret e outros legistas analisaram a múmia de Tutmosis III, eles se surpreenderam com uma coisa muito interessante. Sabem qual? Que aquela múmia que estava dentro do sarcófago lacrado de Tutmosis III era alguém de 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Mas, pela cronologia egípcia, Tutmosis III morreu com 60 e poucos anos. Então, existe um mistério de egiptologia aqui. Se Tutmosis III morreu com 60 e poucos anos, por que a múmia que estava no seu sarcófago, lacrada com o seu nome na tampa, era alguém de 20 e poucos anos? Entendeu o mistério? Se eu posso oferecer uma solução bíblica, alguém foi sepultado com todas as honras no lugar do faraó. É o óbvio, porque não faz sentido dizer que alguém tiraria a múmia do faraó e colocaria uma outra múmia lá, sendo que quando o explorador Victor Loret descobriu o sarcófago, ele estava lacrado, ou seja, ele não foi perturbado antes daquele achado do século XIX por nenhum ladrão de sepultura. E se ele estava lacrado desde a época egípcia, o que significa é que no dia do funeral, alguém foi sepultado no lugar do faraó. E quem teria sido colocado ali no lugar do faraó? E por que os egípcios fizeram isso? Ora, a explicação mais lógica que eu tenho é que, considerando que Faraó e o seu exército morreram nas águas do Mar Vermelho, porque assim diz o salmista, né? Deus fez perecer no Mar Vermelho a Faraó
e o seu exército. Se o faraó e o exército morreram nas águas do Mar Vermelho, eu deduzo que nem o corpo de faraó foi encontrado para ser sepultado. E se o corpo de faraó não foi encontrado para ser sepultado, quem sabe os sacerdotes, para não deixar um buraco na mente do povo, pegaram o corpo de uma outra pessoa qualquer mais jovem, mumificaram essa pessoa e colocaram ali no túmulo. Quem sabe o corpo colocado ali foi até de um soldado que morreu nas águas do Mar Vermelho e pegaram um corpo qualquer, mumificaram e sepultaram, fazendo passar pelo faraó, como se o povo entendesse que o faraó fora mumificado. É que para a cultura egípcia, não ter a múmia de um faraó era algo muito dantesco. Você não teria o Horus vivo sepultado com dignidade. Então a hipótese que eu levanto é que Tutmoses III morreu no Mar Vermelho com seus soldados e alguém, sabe-se lá quem, foi mumificado em seu lugar e colocado na sua tumba. É mais uma evidência do êxodo como a Bíblia apresenta. E para fechar esse raciocínio, deixe-me ler para você o Salmo 136, verso 15, que é justamente aquele que fala que Faraó, ou pelo menos dá a entender, que Faraó morreu nas águas do Mar Vermelho juntamente com seu exército. Diz assim, mas, Salmo 136, 15, mas lançou Faraó e o seu exército no Mar Vermelho. Então nós podemos entender que, diferente do desenho da Disney, onde o Ramsés, que para mim não era o faraó do Êxodo, levanta depois molhado e grita Moisés no final do desenho ali, eu prefiro acreditar que o faraó morreu nas águas do Mar Vermelho, junto com seu exército. O seu corpo talvez não foi encontrado, é o que me lançam as evidências a pensar. O seu corpo não foi encontrado, os egípcios pegaram qualquer corpo, quem sabe um dos soldados que estava boiando lá na água, sei lá, mumificou esse corpo, fazendo-o passar por faraó apenas para, como dizem, para inglês ver, para que o povo egípcio tivesse um funeral digno do faraó, para não desencaminhar o povo, e ali ficou até ser encontrado de novo por Victor Loré. Mas há mais uma coisinha final a esse respeito. Sabe o que é? É que, de acordo com a cronologia egípcia, quem assumiu o trono depois da morte de Tutmoses III foi Amenhotep II. Só que Amenhotep II não era o primogênito de Faraó. Os registros egípcios dizem que o primogênito de Tutmoses III morreu antes dele. E o mais curioso é que mesmo Amenhotep II também teve o seu filho primogênito morto antes dele. Então é surpreendente notar que nessa transição nós temos o faraó, o seu primogênito morrendo antes dele, Amenhotep II, que assume o poder, também tendo o seu primogênito morrendo antes dele. Isto aqui casa perfeitamente com a 10ª praga, em que os primogênitos do Egito morreram. Eu sei que você pode falar, mas o primogênito já estava tão grande, sim. Existe, às vezes, um erro sistêmico que cometemos, talvez por causa dos filmes, de imaginar a morte dos primogênitos no Egito como sendo a morte de um monte de criancinha. Não, um sujeito pode ter 30 anos de idade e ele é o primogênito. O primogênito é apenas o filho mais velho, aquele que nasceu primeiro. Então, o faraó teve o seu primogênito morrendo, o que iria imediatamente assumir o trono depois dele. Podia ser um rapaz de 16 anos. E assim aconteceu com Tutmoses III. O seu filho primogênito não ocupou o trono porque morreu antes do pai. Quem ocupou o trono foi Amenhotep II. E mesmo Amenhotep II também teve o seu filho primogênito morrendo antes do pai. O que, mais uma vez eu digo, se encaixa com a 10ª praga. E quem assume o trono depois de Amenhotep II foi justamente esse sujeito aqui, Tutmoses IV. E é interessante que quando esse homem assume o poder, o trono, tem ali na esfinge do Egito, quando você vai à região de Gizé, onde estão as pirâmides ali, você tem ali naquela esfinge, tem uma esfinge, você já viu fotos do Egito, ou já teve a oportunidade de ir pessoalmente lá, você tem aquela esfinge com as patinhas assim, não é isso?
com o rosto, que muitos pensam que seria de Khufu ou Kéops, como diz em grego o nome do faraó, e nas patinhas ali daquela esfinge, poucas pessoas percebem isso. Aliás, quando eu levo grupos turísticos ali, ou de arqueologia mesmo, para o Egito, eu noto muitas pessoas fotografando ali e os guias não falam quase nada daquela pedra que está ali entre as patinhas da esfinge. A pedra é esta que aparece aqui. É chamada a Estela do Sonho de Faraó. Desse faraó que eu falei, do Tutmoses IV. Ali naquela estela você tem o faraó diante da esfinge. E embaixo da estela está contando de um sonho que Faraó teve, no qual a esfinge aparece várias noites pedindo para ele: desenterre-me e eu farei de você o rei do Egito. É que algumas vezes, por causa de tempestades de areia, a esfinge era completamente coberta de terra. Aliás, quando Napoleão Bonaparte chegou ali no século XVIII com os seus soldados, algumas imagens que nós temos da época, evidentemente imagens desenhadas, mostram a esfinge coberta de terra até o pescoço, de areia, melhor dizendo, até o pescoço. E parece que isso também acontecia na época faraônica. Então, quando ela está coberta de areia, o futuro rei do Egito se surpreende no sonho e pergunta para a esfinge: mas como eu me tornarei faraó? Como eu me tornarei faraó? E ela promete para ele: se você me desenterrar, eu farei de você o faraó do Egito. E quando ele se torna de fato o faraó do Egito, ele manda limpar toda a esfinge e coloca aquela pedra comemorativa para justamente fazer parte do sonho que ele teve. Agora raciocine comigo. Se ele fosse o primogênito, ele não deveria perguntar para a esfinge como eu serei o rei do Egito, porque era a sequência natural ali da dinastia. Então nós temos mais um caso de alguém que ocupa o trono sem ser o faraó, porque o filho primogênito do faraó provavelmente morreu depois nas pragas. Então isso para mim é o contexto mais claro que eu posso sair do Êxodo. É lógico, como eu falei em aulas anteriores, a arqueologia trabalha com fragmentos de história, por isso chamamos de evidências, mas são fragmentos que me ajudam a criar pelo menos uma hipótese razoável do que aconteceu. Agora, para fechar a aula de hoje, eu quero mostrar uma última imagem de você, para você que me põe a pensar. Aqui de um lado eu coloquei Moisés, conforme um personagem de Hollywood, e do outro lado eu coloquei uma múmia. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, Moisés estava sendo educado em toda a ciência do Egito. Ele estava sendo educado para ser, provavelmente, o próximo faraó do Egito. Ele foi educado como filho da filha de Faraó. Se fizer sentido toda a ideia que eu coloquei aqui, da 18ª dinastia, desde Amose até Tutmoses III, se fizer sentido tudo que eu falei aqui, de Hatshepsut ser a mãe adotiva de Moisés, eu posso imaginar o que teria acontecido se Moisés não houvesse aceito o chamado de Deus. Talvez ele teria seguido o ciclo natural da sua vida, teria sido preparado para ser um faraó, e quem sabe hoje, no século XXI, eu estaria mostrando ali no Museu do Cairo, na ala das múmias, eu estaria mostrando a múmia, como eu sempre mostro, de Hatshepsut, de Tutmoses I, de Amenhotep II, de Amose, e eu mostraria também, em algum canto, a múmia de Rapimose, do faraó Rapimose. E o que são essas múmias hoje? Bom, no passado foram grandes monarcas, reis e rainhas. Meritamun está ali, Amos Nefertari está ali. Mas são apenas hoje seres humanos parecendo maracujá de gaveta, com a pele escura, enrugada, com algumas bandagens, e lugar que as pessoas ficam ali, alguns tirando foto até escondido, porque não pode fotografar ali dentro. E Moisés estaria ali entre eles. Ao escolher o lado de Deus, do ponto de vista humano, na cultura da época, Moisés não fez um bom negócio. Ele trocou o palácio com todo o seu requinte pelo deserto de Midian. Trocou a vida de alguém que é servido para a vida de alguém que se tornaria servo.
trocou os perfumes palacianos pelo fedor de ovelhas e cabras. Mas, certamente, a promessa de Deus foi maior para Moisés. A promessa da glória, a promessa de ter a oportunidade da ressurreição que só Deus pode conferir. Então, meus queridos, eu encerro essa parte aqui dizendo que Moisés escolheu a melhor parte. É por isso que ele está hoje entre a galeria dos heróis da fé. Na aula da semana que vem, eu vou fazer um fechamento do livro do Êxodo. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas leis que aparecem ali no Êxodo e, ao mesmo tempo, fazer a intersecção para começarmos o livro de Levítico, tá bom? Que é o próximo livro aqui do Pentateuco. Gênesis, Êxodo e Levítico. Então, como uma ponte entre o Êxodo e o Levítico, nós vamos fazer uma explanação, mas isso na semana que vem. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo, que ele esteja sendo enriquecedor para a sua vida de meditação, estudo e acompanhamento da Palavra de Deus. Eu aguardarei ansioso pelo nosso próximo encontro aqui na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Muito obrigado, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.